Fala, meus amigos, belezinha? Tranquilos? Voltamos para a nossa parte 3, beleza? Vamos à nossa segunda questãozinha de hoje, da nossa aula. Põe na telinha. Uma questãozinha bem legal. Uma bola é lançada de uma certa altura h, expressa em metros, com a trajetória na forma h. Então aqui está a lei da função, já sei que é uma função polinomial do segundo grau. H é igual a menos 3t ao quadrado, mais 18t mais 21. Sendo o tempo t expresso em segundos. Qual a altura máxima atingida pela bola? A altura máxima significa dizer o quê? Não sei, Bruno. Olha aí. Vou dar a dica a vocês. O que representa o h? Altura. Se ele está antes da igualdade, é como se fosse o nosso y. O tempo t está aqui depois da igualdade, é como se fosse o x. Então, lembre assim, a altura está no lugar do y. Então, podemos associar a altura ao y. Se ele pedir a altura máxima, então é o valor máximo. Então, a altura está associada ao y. Então, se ele quer a altura máxima, é o y máximo, ou o valor máximo da função. Então, se você fica naquela dúvida, se eu vou usar o x do vértice ou o y do vértice, é só ficar atento a essa relação. O que nós temos? H é o y. Se ele pediu a altura máxima, então, na verdade, é o valor máximo. Beleza? Então, fica ligado nisso aí. Vou botar aqui. A nossa função h é igual a menos 3t ao quadrado mais 18t mais 21. Cuidado, não simplifica função. Para você não pensar assim, vou simplificar todo mundo por 3. Não pode. Não simplificamos função, viu, gente? Então, trabalhar aqui normalmente. O A é igual a menos 3. O B é igual a 18. E o C é igual a 21. Então, A é igual a menos 3. O B é igual a 18 e o C é igual a 21. Então, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, o nosso delta, b ao quadrado, menos 4ac. Só separar aqui para o nosso setinho, fica mais bonitinho. Pronto. Vamos lá? O nosso b corresponde a 18. 18 ao quadrado. Menos 4. O a, menos 3. E o c, 21. 18 ao quadrado. (324). Menos com menos dá mais. 4 vezes 3, 12. Vezes 21. Posso fazer assim o contrário. 63 vezes 4, 252. Não precisa eu realizar assim. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 21. Eu fiz 21 vezes 3, dá 63. 63 vezes 4, 252. Então, o nosso delta aí corresponde a 576. Beleza? Então esse é o valor do nosso discriminante. Vamos guardar ele e substituir na expressãozinha. Então, menos 576 sobre 4 vezes 4a. O a é quanto? O a é menos 3. Então, menos 576 dividido por menos 12. Então, é igual a 48 metros. Então, esse é o valorzinho que nós temos aí na história. 48 metros.
Tranquilos? Beleza? Joga na telinha. E vamos marcar a alternativa de letra C, que é a nossa resposta correta, que é igual a 48 metros. Assim que mais bonitinho. Então deixa aqui. Pessoal, por gentileza, dá aquela paradinha especial. Pronto. Pode jogar a terceira. Olha a FGV aí de São Paulo. O custo para se produzir X unidades de um produto é dado por C. Veja que C está assumindo a função de Y. E C é o custo, que é igual a 2x ao quadrado menos 100x mais 5.000. O valor do custo mínimo. Por que ele pediu o custo mínimo? Porque o A é positivo. Então eu não posso esquecer, se o A é positivo, é valor mínimo. Se o A é negativo, valor máximo. Então o que vai mudar se é valor mínimo ou máximo é o valor de A na história. Joga na telinha. Então C é igual a 2x ao quadrado menos 100x mais 5.000. Vamos jogar aqui? C é igual a 2x ao quadrado menos 100x mais 5.000. Então, o nosso A é igual a 2, o B menos 100 e o C 5.000. E aí é só jogarmos na nossa expressãozinha. Beleza? Deixa eu só confirmar aqui para não errar o valor. 100x mais 5.000. Beleza. Então o y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos calcular o nosso delta aqui. B ao quadrado menos 4ac. Então, quem é o B da história? B menos 100. O A igual a 2 e o C igual a 5.000. Cuidado, eu tenho menos, só que aí eu estou levando ao quadrado. Ele será positivo. E aí teremos 10.000. Menos com mais vai dar menos, com mais de novo vai dar menos. 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. Com os 3 zerinhos que nós temos. 40.000. Então, o nosso discriminante ele será igual a menos 30.000. Então, esse é o valor do nosso delta, o nosso discriminante na história. Beleza? Tranquilos? Então, olha só. Q é igual menos, quem é B? 30.000 menos 30.000 sobre 4 vezes A, que é igual a 2. Então, menos com menos vai dar mais, 30.000 dividido por 8, que é igual a 3.750 unidades. Então, o custo mínimo será obtido com 3.750 unidades. Esse será o custo mínimo da história. Tranquilos? Beleza? Então, mais uma questão aí, trabalhando o y do vértice, só que agora
ele pediu o custo mínimo porque o A ele era negativo ou positivo. Vamos lá? Pode jogar na telinha. E aí vamos marcar a nossa alternativa de letra B de bola, 3.750. Deixa eu apagar aqui rapidinho o quadro. Podemos mudar, põe na telinha, para a nossa quarta questão. Aquela questãozinha que eu comentei com vocês, uma questãozinha muito especial, falando da relação gráfica. O gráfico a seguir representa a função f de domínio real, dada pela lei f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então está aqui. Sabendo que A, B e C são constantes, é correto concluir. Analisando o gráfico, a primeira coisa que eu já tenho certeza é que meu A é negativo. E por que o meu A é negativo? Porque a concavidade da parábola está para baixo. É a primeira observação tranquila que eu até falei com vocês. A outra observação tranquila que nós temos aí é o valor de C. Porque esse daqui, deixa eu botar aqui com marca-texto, é o eixo Y. Aqui é a origem. Se eu estou na parte abaixo da origem Y, é porque nessa região o Y ele é o quê? Negativo. Então nós já temos certeza que o nosso A ele é negativo e o nosso C também é negativo. Então o A sendo negativo, eu posso excluir a letra E pelo A e o C também é negativo. Então eu posso excluir a D e a A. O A não, desculpa. E a B. Agora estou na dúvida, qual letra marcar? Porque eu sei que o A é negativo e o C também. Só que nós temos aí duas opções de tentativas, a A e a C. Na pior das hipóteses, chegamos em 50% da história. A chance de eu acertar isso é de 50%. E aí, meus amigos, como montar agora? Como é que nós vamos descobrir o valor de B? É aí que entra o vértice. Porque eu vou observar onde está o x do vértice. Porque eu tenho duas situações. O x do vértice ele pode ser positivo. E se ele for positivo, ele vai estar nessa região aqui, depois da origem. Ou ele pode ser negativo. E ele vai estar antes da origem. E nós observamos aí que o nosso x do vértice, ele é negativo. Ou seja, ele é menor que zero. E nós vimos o seguinte, quando o x do vértice é menor que zero, ou seja, negativo, só vai acontecer em qual situação? Isso mesmo. Quando A e B tiverem o mesmo sinal. Se A e B apresentarem o mesmo sinal, o meu x do vértice será o quê? Negativo. É só você se ligar. O nosso x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Então eu tenho menos em cima e o mais embaixo. Se eles forem sinais iguais, vai continuar menos e mais, vai dar menos. Agora, se eles forem sinais diferentes, vamos ter o quê? X do vértice positivo. Então põe na telinha. O nosso x do vértice ele é negativo. Sendo ele negativo,
só vai acontecer em uma única situação. O A e o B apresentam o mesmo sinal. Então o nosso A ele é negativo e o nosso B ele também será o que? Negativo. Então, resumindo a história, A, B e C apresentam sinais o que? Negativos. E aí? A nossa resposta é a alternativa de letra A, que é onde nós temos todos os valores negativos. Olha uma belíssima questão que deu problema. Tá caindo bastante isso aí, põe na tela. É a nossa quinta questãozinha do TRE ou TRE do Acre. Foi feita pela Fundação Carlos Chagas, 2010. Para repor o estoque de sua loja, Salma compra certo artigo ao preço de R$ 28,00 a unidade. Supondo que Salma estime que se cada artigo for vendido ao preço unitário de X reais, ela conseguirá vender 84 menos X unidades. De acordo com essa estimativa, para que seja obtido o maior lucro possível, o número de artigos que deverão ser vendidos. E aí, cuidado. Quantos artigos serão necessários para obter o lucro máximo? E aí? X do vértice ou Y do vértice? Tic-tac, tic-tac. E aí? Ele falou em X. Ele quer saber quantos artigos, qual é a quantidade. E a quantidade está relacionada aqui na questão a X. Então ele quer de você o X do vértice. Mas Bruno, a questão não me deu uma função quadrática. Deu. Primeiramente, gente, ele falou em função lucro. E o que significa dizer a função lucro? Lucro é a receita menos o que? O custo. Isso é a função lucro. Qual é a função receita? Põe na telinha. Função Rx. Se ela vender X unidades, pelo preço de X, ela conseguirá vender 84 menos X unidades. Receita é o preço vezes a quantidade. Então, o preço vezes a quantidade. Então, 84 menos x ao quadrado. Essa é a função receita. O 84 menos x ao quadrado. Ó, olha o chuveirinho. X vezes 84, 84, opa, faltou aqui o x. X vezes menos x ao quadrado. Então a função receita, 84x menos x ao quadrado. Beleza? Aí nós temos a função custo. Custo, põe na telinha. Eu comprei por R$ 28,00. Eu comprei quantas unidades? Eu não sei. Então, ó, a função custo, 28x. Então, R$ 28,00, custo 28x. Então, nós temos que encontrar a função lucro. Será problema? Não, de jeito nenhum. Porque eu já descobri a função receita, que é a quantidade vezes o preço de venda. Então, x 84 menos x. E a função custo, 28x. LX. Receita. Menos
x ao quadrado. Menos o custo, viu? Que é 28x. Então, função lucro, 56x menos x ao quadrado. Então tá aí. Ó, gente, só botar aqui de vermelho, foi o que eu fiz. 84x menos 28x, 56. Foi isso que eu fiz, viu, gente? É por isso que vocês não ficaram, meu Deus, 56x veio da onde? Então, como ele quer descobrir a quantidade que determina essa relação, e a minha quantidade será o nosso A, cuidado, o A é igual a menos 1, o nosso B é igual a 56. E aí, x do vértice menos B sobre 2A. Então, x do vértice é igual a menos. Quanto é B? 56. O A. Quanto é o A? Então, menos 56 sobre menos 2. 28 será a quantidade que deverá ser vendida para obter o lucro máximo da história. Então, o nosso x do vértice é igual a 28. Então, aí, meus amigos, ele deseja que você calcule o x do vértice. Põe na telinha. Só para você que ficou na dúvida, ó, o número de artigos que deverão ser vendidos. Se eu sei que x representa a quantidade de artigos, e ele está querendo saber esse número que vai representar o lucro máximo, é o x do vértice. Então, o x do vértice é o ponto que determina o valor máximo ou mínimo. O que vai mudar é o A. Se vai ser máximo ou mínimo o valor a ser encontrado. Agora, qual é o ponto que determina esse valor? O x do vértice. Então, por isso, ó, dá aquela paradinha. Eu calculei o x do vértice por causa disso. Beleza? Vamos marcar lá na telinha. Letra E ou letra E na história. Coloquei uma belíssima questão para continuar os nossos estudos. Quando vocês dão uma lidazinha aqui, deixa eu só apagar o quadro. Uma preocupação de todos os governantes é a busca por fontes alternativas de energia que possam diminuir a dependência mundial do petróleo. Suponha que o consumo de petróleo por todo o planeta, em milhões de barris diários, possa ser estimado pela equação. Está aqui a nossa equação. CT é igual a 3T menos T ao quadrado dividido por 20 mais 80. Em que T igual a zero corresponde ao ano de 2004, T1 ao ano de 2005 e assim sucessivamente. Com base nessa estimativa, julgue os itens a seguir. 06. Em 2009, o consumo mundial de petróleo será superior a 93 milhões de barris diários. O nosso probleminha, gente, começa aqui. T0, 2004, T1, 2005. Então você tem que fazer a relação correta. Olha só. T0, o ano 2004. Então T1 é o ano de 2005. T2, 2006.
T3, 2007. T4, 2008. T5, 2009. Pronto. Agora, uma pergunta importante. Bruno, se ele pedisse o ano de 2073? Aí ia dar um probleminha. Mas aí você pode matar a relação. Ó, gente, olha a dica. O ano que eu estou, menos 2004. Vai dar o tempo. Vai dar o valor de T. 2005 menos 2004 dá 1. 2006 menos 2004 dá 2. 2007 menos 2004 dá 3. 2008 menos 2004 dá 4. 2009 menos 2004 dá 5. É o ano que eu estou. Então, por isso que eu digo que essa relação é tranquila. Dá para você matar e aí criar a fórmula. Então, só que, gente, cuidado. Essa expressão que eu dei a vocês agora serviu para essa situação. Nós não podemos esquecer que cada caso é um caso na história. Então, no ano de 2009, nós vamos trabalhar com T igual a 5. Então, nessa sexta questão, ele só quer o valor numérico da expressão. Eu vou tirar o T e vou colocar o 5. Beleza? Então, esse processo nós vamos fazer no próximo bloco, com as questões que faltam aí, questões CESP e umas questões legais também. Então, não sai daí, eu te espero para o último bloco.